E o que nós vamos fazer é estender a integral de uma para a integral de várias para dar conta desses problemas. O problema, fluxo, escoamento de um fluido. Você tem um fluido escoando. Pensa na velocidade desse fluido, ela depende de cada ponto. A velocidade nos diferentes pontos onde o fluido está escoando não é sempre a mesma. Então você tem um monte de conceitos que dependem de uma extensão do conceito de uma variável. E é isso que nós vamos construir ao longo dessa disciplina. Vou começar com uma coisa que é a integral definida. Só que agora eu vou mudar o contexto. Não vou mais falar de função de uma variável, vou falar de função de várias variáveis. Então, o primeiro problema, assim, nem comecei, não escrevi nada. Temos já um problema. Quem vão ser os domínios? Agora, vai mudar para funções variáveis. Antes de fazer essa pergunta, deixa eu lembrá-lo. Vocês já conhecem funções de várias variáveis, vocês já estudaram funções de várias variáveis. Só que vocês não fizeram cálculo integral, vocês fizeram algumas coisas do tipo cálculo diferencial de várias variáveis. Vocês se lembram? Aqui tem um domínio D ou R. E eu tenho uma F de R contido no R2, a valores em R. O gráfico é uma superfície no espaço. Isso aqui é o gráfico. Aqui eu tenho duas variáveis no domínio, x e y. Aqui eu tenho uma variável z no contradomínio, que é o valor da função de duas variáveis. E o gráfico da função é um pedaço de superfície. Vocês já conhecem alguns conceitos para esse contexto. Derivada parcial, gradiente, curva de nível. Algumas coisas foram estudadas nos cálculos iniciais, mas todas de derivação. Derivada parcial, gradiente, tudo está ligado à derivada da função. O gradiente e a curva de nível, que são perpendiculares. O que eu vou fazer é um conceito de integral, replicando para este ambiente aquilo que eu acabei de explicar para a integral de uma variável. Partição, somatória e ver o que acontece. Tudo bem? Se eu fizer partição nesse domínio e fizer uma soma daquele tipo, eu vou ter altura vezes alguma coisa aqui na base. O que eu vou pegar na base? Na soma, na integral de uma variável, eu pegava o comprimento do intervalinho da partição. O que eu vou pegar agora em duas variáveis? Eu vou olhar para aquela basezinha e pegar o quê? A área da basezinha e multiplicar pela altura. Vou fazer uma soma de Riemann parecida com essa. Só que ao invés de colocar altura vezes comprimento do intervalo na base, eu vou colocar altura vezes área da base. Altura vezes área, o que é? Volume de um prisma. E aí eu vou estar aproximando o volume debaixo do gráfico da função. Esta é a ideia. Ok? Só que antes de dar o primeiro passo, no caso de uma variável, o domínio natural era intervalo. E só tinha esse domínio para ser considerado, intervalo. Podia ser um intervalo até infinito, fazer um detalhe lá que chamava integral imprópria, mas o domínio era intervalo, não tinha outra coisa para fazer. E em duas variáveis, quando eu tenho uma região no plano, qual é o domínio adequado para se fazer integral dupla? Qual é a extensão natural do conceito de intervalo? O que seria o natural no R2 que estenderia a ideia de intervalo? O mais natural, o mais simples, seria um retângulo, que fosse um produto cartesiano de dois intervalos. Isso é bem simples, eu já desenho uma situação. Isso é bem simples, muito fácil de trabalhar, muito cômodo, só que é muito restritivo. Se eu me restringir a trabalhar só com retângulos, eu vou desenvolver uma ferramenta que não serve para eu calcular o volume debaixo de um cilindro.
de um silo. Que pega uma coisa cilíndrica, uma tampa em cima, em que o domínio aqui embaixo seja um círculo. Não vou conseguir calcular o volume debaixo de uma esfera, porque o domínio aqui é um círculo. Eu quero ter uma ferramenta que seja muito boa para calcular volumes de muitas figuras. Se eu restringir aqui embaixo para retângulos, eu só vou calcular o volume de coisas parecidas com prismas, né, que lateralmente são prismas. Então, primeira grande dificuldade, qual é a categoria dos domínios em que eu vou trabalhar? Isso já é bem complexo, é um desafio. Não é fácil caracterizar a categoria com que eu vou trabalhar. Eu vou começar a construir e depois, em algum momento, eu vou dizer exatamente quem são os bons domínios. Então, seria muito cômodo se fosse retângulo. Não sei se isso está bem claro para vocês, eu vou, só para deixar isso bem claro, um retângulo de lado paralelos aos eixos é uma figura assim. É o produto cartesiano de um intervalo AB por um intervalo CD. Isso é a figura mais básica e mais fácil para fazer partição. No plano XY seria este desenho. Intervalo AB, cartesiano intervalo CD. E a figura obtida é essa aqui. Isso é um retângulo. Esse seria o domínio de integração muito simples. Só que ele é muito restritivo. Como que seria o... Aqui eu desenhei o plano R2. Como que seria em termos de gráfico? Seria a seguinte situação. Se eu tivesse restrito a trabalhar com retângulos, eu teria gráficos com a seguinte aparência. Aqui no intervalo, no eixo X, AB, observe o A é o menor, hein? Por isso ele está mais perto da origem. Aqui eu teria o intervalo CD, o domínio seria esse retângulo. Eu estaria restrito a funções cujo gráfico estivesse sobre este retângulo aqui. Não necessariamente prismas, que em cima eu poderia ter uma superfície. Mas se eu tiver uma função cujo domínio é um retângulo, eu vou ficar muito restrito a gráficos que são limitados lateralmente por planos. Isso é muito restrito. Eu quero mais do que isso. Mas observe que nesta situação seria muito fácil fazer a integral dupla. Por que seria fácil? Faz partição no AB, faz partição no CD. Automaticamente, quando você faz uma partição no AB e uma partição no CD, você já fez uma partição no domínio. Essas duas partições, elas de forma muito natural determinam partição no domínio por retângulos. O domínio fica todo dividido em retângulos menores automaticamente. Então fazer a soma de Riemann fica muito fácil. Fica somatória, você pega os retângulos pequenos da partição, escolhe um ponto dentro, somatória do valor da função vezes área do retângulo. E você está calculando o volume debaixo daquela superfície. Sendo que a área de cada retângulo vai somar a área da base aqui no final. Está claro que isso seria tranquilo para fazer? Por que eu não quero fazer isso? Porque é muito restritivo.
porque daí eu só trabalharia com coisas retas na base. Eu quero trabalhar com esferas, cilindros, qualquer coisa. Estamos juntos? Então, primeira dificuldade que eu tenho que contornar. Eu vou trabalhar com conjuntos no R2 e eu vou impor a condição que eles sejam conjuntos limitados. Então, a minha primeira restrição vai ser que o meu domínio vai ser limitado. Então, deixa eu definir o que é isso. O que é um conjunto limitado no R2? A ideia de limitado é intuitiva, todos vocês têm. É só falar a palavra limitado, vocês pensam imediatamente no que é um conjunto limitado. É um conjunto que em qualquer direção que você olhe do R2, ele não vai para o infinito. Ele fica restrito a uma certa região, para qualquer lado. Ele não vai para infinito para lado nenhum. Uma maneira de formalizar isso é dizer que o D é limitado. Se existe um retângulo, retângulo é sempre produto cartesiano de intervalos. Retângulo para mim vai ser sempre retângulo de lado paralelos aos eixos. Então, sabe o que eu vou fazer? Qual vai ser a solução esperta? Eu pego um domínio que não é retângulo, mas eu exijo que ele seja limitado. Então eu consigo colocá-lo dentro de um retângulo. Aí eu faço a partição no retângulo, para fazer a soma de Riemann. É assim que eu vou produzir. Bom, mas aí tem um problema. A função está definida só num conjunto. Eu olho para um retângulo maior, a função não está definida até o bordo do retângulo, ela para no domínio. Então tem uma região que está fora do domínio e dentro do retângulo, onde eu não tenho função, mas onde eu também não tenho volume para ser calculado. Então sabe qual que é a esperteza? Eu tenho um domínio que não é retângulo e uma função que está definida nesse domínio. Eu imagino um retângulo em volta e imagino uma nova função que coincide com a anterior no domínio e vale zero fora. O fato dela valer zero não introduz novos volumes, porque o volume debaixo da função cujo gráfico é zero. E aí eu faço todo o processo de integral com partição no retângulo, que aí é fácil de fazer. Então, próximo passo. Dada f de D contido no R2 em R, eu vou exigir que ela seja limitada, isso é uma necessidade técnica. A f limitada é o que vocês sabem. A f não vai para infinito, nem para menos infinito. Limites são finitos. Tá? Então, uma função limitada e com D limitado no R2. Ou seja, D está contido em R, onde o R é um retângulo como antes. Tomamos duas partições. Tomamos uma partição de AB e de CD. Esta é minha F. Uma F definida num domínio D. O que eu exijo do domínio? Limitado. Ser limitado quer dizer que ele cabe dentro de um retângulo. Então eu coloco um retângulo em volta dele. O que significa essa frase? Eu coloquei um retângulo em volta dele. Significa que esse retângulo é o produto cartesiano de dois retângulos, um retângulo CD no eixo Y, um retângulo AB no eixo X.
No retângulo é fácil de fazer partição. Veja, eu estou falando que é fácil fazer partição no retângulo. E é fácil mesmo, porque o que eu quero da partição? Eu tenho que ter garantia de que eu tenho elementos simples, vão ser os sub-retângulos, dos quais eu saiba calcular a área. Não basta só dividir o domínio. Eu tenho que dividir por elementos que eu consiga calcular a área, porque em seguida eu vou fazer a tal da soma de Riemann, e lá onde eu colocava comprimento do intervalo, eu vou colocar a área do elemento da base, que é a área do retângulozinho da partição. Então, eu tenho que pegar o domínio, eu tenho que dividir em coisas que eu saiba calcular a área. Eu só sei calcular a área de retângulo. Então, eu tenho que dividir em retângulos. Por isso que é bom ter expandido para um retângulo. Eu tenho que cobrir o domínio inteiro sem haver superposição. Por isso que é partição. Na partição, você não tem o mesmo pedaço contado duas vezes. Senão, você teria uma superposição de volumes. Então, o retângulo ajuda bem. Então, o que eu faço com esta função? Eu faço a partição do domínio retângulo agora, a partir de partições dos dois intervalos que determinam o retângulo maior. Então, isso tudo fica dividido em sub-retângulos. Vou continuar clonando a definição de integral definida, integral de Riemann que nós fizemos. Eu escolho um ponto xi, yi dentro de cada retângulo xi, yj, dentro dos retângulos r e j. Para cada retângulo, eu escolho um ponto. Um ponto arbitrário dentro de cada retângulo. Dentro de cada retângulo eu escolho um ponto arbitrário. Escolheu um ponto. Então vamos isolar este pequeno retângulo do domínio. Olha a função sobre este retângulo. Ela tem um pedacinho de superfície aqui em cima. Não é tampa reta, é superfície. Mas como o retângulo vai ficar pequeno, a variação dessa superfície vai ficar pequena. E ela vai ser praticamente uma coisa constante. E o que eu vou pegar é o valor da função no ponto arbitrário e trocar pelo prisma-prisma, com tampa horizontal. Ou seja, eu vou escolher esse ponto e eu vou fazer a seguinte soma. F de xi barra yj barra vezes área do retângulo RJ. Este número é o aproximador do volume debaixo daquele pedacinho de superfície. Não da superfície inteira, daquele pedacinho com aquela partição, com aquele retângulo pequenininho. E em seguida o que eu faço? Somo todo mundo. Somo em I e J. Aí alguém, para tudo. E se o ponto estiver fora do domínio, não tem f de xi, yj? A função só está definida no domínio branco. O branco está sumindo aqui, né? Estou fazendo tantas componentes que o branco sumiu. A função só está definida no domínio branco. Não existe função neste retângulo aqui fora. Fora do domínio. Sim, não existe função aí. Existe volume para ser calculado em cima desse carinho? Também não. Só tem volume em cima do branco. Então o que eu faço? Convenciono que se xi, yj não pertencer a D, eu atribuo a esse valor f o valor 0. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: em cima daquilo que não estiver no domínio, eu não estou computando volume nenhum, porque eu estou pondo a altura a 0, automaticamente o volume vai para 0. Então eu consigo conciliar tudo. Eu tenho um domínio legal que é retângulo, faço partição, funciona bem, e eu respeitei o fato que eu só tenho função sobre o D e é o volume sobre o D que eu quero calcular.
E qual que é o próximo passo agora? Limite daquela soma quando o diâmetro da partição vai para zero. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que existe uma definição que clona, na sua essência, a definição de integral definida de uma variável. É isso que é o meu objetivo nesses minutos. Não sei se isso ficou claro. Se isso ficou claro, eu estou satisfeito e nós podemos seguir em frente. Então veja se a seguinte coisa ficou clara para vocês. Se existir e for finito o limite para diâmetro da partição tendendo a zero daquelas somas, a soma é em I e J, então dizemos que F é integrável em D. Ela ser ou não integrável depende daquele limite existir. Se a F for positiva, aquele limite vai medir o volume. Estou usando o volume como motivador. Mas por conta do que eu falei antes, se ao invés de estivesse falando de volume, eu estivesse dizendo que a F é uma densidade superficial, o que eu estaria calculando quando eu fizesse densidade superficial vezes área? Estaria calculando a massa de uma placa. Então as aplicações vão ser todas as mesmas da integral de uma variável. Isso fez sentido até aqui? Notação. Escrevo duas integrais, porque é uma integral dupla, duas variáveis, d f de xy. E aqui os autores se dividem. Muitos gostam de escrever dA. O dA é bem sugestivo, ele remete a uma ideia de elemento de área. Assim como quando eu escrevo dx, é porque eu usei comprimento no domínio. Como eu fiz partição por retângulos e peguei as áreas, quando eu escrevo dA, eu estou falando em elemento de área. Alguns outros autores escrevem integral dupla f de xy, dx dy. Eu gosto do dx dy, só tem um cuidado. Daqui a 15 minutos, o dx, a ordem xy vai passar a ter importância. Nesse instante, não tem importância a ordem. Estou falando dx dy para dizer área. Daqui a pouco vai fazer diferença se é x primeiro ou y primeiro. Então, alguns autores não gostam de escrever isso, porque isso poderia dar uma... Assim, nos primeiros minutos não tem importância a ordem, daqui a pouco passa a ter importância a ordem. Mas dx dy está representando área. Essa questão de a ordem, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Essa ideia, vocês acham que ficou claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa ideia? E faz sentido dizer que isso está uma tentativa de calcular volume debaixo do gráfico da função? Fala. Ali naquele limite, na primeira parte, o que está tendendo a zero? É o diâmetro da partição. É a mesma coisa que a integral de uma variável. Precisaria precisar o que é diâmetro da partição. Para se ter diâmetro da partição, preciso que os dois intervalinhos vão a zero juntos. Então, tem várias maneiras de calcular o diâmetro da partição. Pode ser o tamanho da diagonal, pode ser da diagonal do retângulo. O que é o diâmetro da partição? Vamos pegar o maior retângulo e fazer o maior retângulo tender a zero. Então, pensa que esse aqui é o maior retângulo. Como é que eu garanto que os retângulos estão todos indo a zero? Dizendo que o maior retângulo está indo a zero. E qual que é o maior retângulo? Eu posso pegar o que tem o maior lado. Quer dizer, o maior lado de todos os retângulos está indo a zero. Pegar como diâmetro da partição o maior lado. Ou a maior diagonal. Qualquer coisa que quando vá a zero, garanta que todos os retângulos fiquem pequenos em lado e área. As duas coisas. Não é só lado, não é só área, é lado e área.
Eu não quero retângulos compridinhos, porque às vezes um retângulo compridinho pode ter área pequena e um lado grande. Eu quero que nas duas dimensões os lados vão a zero. Quer dizer, uma outra maneira de dizer seria que as duas partições isoladamente têm diâmetro de cada uma delas tende a zero. A notação que você usa é aquele módulo de P? Módulo de P, que é o diâmetro da partição.